bem, quando a Heloísa, na sala dos professores, comentou da possibilidade de falar sobre avaliação, eu vou falar sobre avaliação, eu me senti assim, apesar de ter a prática da avaliação, eu me senti assim preparado como estudioso da avaliação, nunca parei para estudar a avaliação, nem buscar fundamentação teórica, só a prática. Mas acho que a prática, o exemplo da prática, ela foi mostrada aqui pela fala do Babage, que foi professor, e eu concordo que a gente está perdendo, assim, eu vou pegar aí um pouco o gancho dele, a gente realmente está perdido, né, na questão da avaliação, de como trabalhar conhecimento, de como investir no nosso aluno para ele se tornar ser humano, porque a gente está vivendo realmente uma sociedade casca, eu defino isso, a gente é casca, imagem o tempo inteiro, e a gente está reproduzindo a sociedade de casca o tempo inteiro, e está num caminho completamente perdido. A gente percebe isso nos nossos resultados, né, se a gente entende, eu insiro nesse contexto, se a gente entende que a avaliação, né, é a nota, é o registro, e a gente tem percebido péssimos resultados, é porque realmente está tudo errado, e a gente sabe que está tudo errado, a gente nem sabe, e aí os alunos, acho que é o momento dos alunos até entenderem isso, que nós mesmos, professores, não sabemos qual o rumo, a gente nem sabe o que a gente quer para eles, e nem a gente sabe que a gente, eu me sinto às vezes assim, o que a gente quer em sala de aula, porque a gente não consegue encontrar a resposta, a gente vive angustiado, como avaliar, qual a melhor maneira de avaliar, que avaliação a gente vai fazer. Aí, nessa questão que a gente começou aí, né, Luiz, seria interessante a gente falar sobre... Acho que vou estar. Põe uma cadeira para ele sentar. Carlos, põe uma cadeira aí para ele sentar. Aquele é sensitivo. Então, o pessoal pediu para a gente continuar, então, continua, pode. Então, olha só, então eu pensei em trocar uma ideia e trazer assim as minhas dúvidas e não uma resposta, porque eu acho que não existe resposta para avaliação, para a gente trabalhar sobre a reflexão e objetivos da avaliação. Então, como a Heloísa já demonstrou, o Chico também falou, na minha prática como educador, eu tenho 16 anos, embora já tenha estado no laboratório, vários professores, todos esses modelos de avaliação aí passaram por mim, através da minha prática, através daquilo que muitos técnicos me mostraram, dos congressos que eu participei, dos seminários, e aqui na minha prática, aquela que realmente eu vi que funciona, que tem dado certo, né, no meu cotidiano escolar tem sido, eu destaquei essas duas, que é a avaliação geológica, a formativa que eu destaquei, a mediadora. Por quê? Eu acredito que são essas avaliações que você constrói o conhecimento com o aluno, que você realmente tem uma possibilidade de fazer uma avaliação mais humana. Mesmo assim, esse tipo de avaliação, esse tipo de avaliação, que é geológica, mediadora informativa, a Luísa colocou, faz com que a gente também fique preso a uma questão que é do sistema. Eu acho que a burocracia, que não deixa de ser importante, porque os registros estão aí, ela às vezes toma tanto conta do nosso cotidiano na escola, que a gente deixa de pensar realmente qual é o nosso objetivo da avaliação. A gente pensa em fazer o registro, dar a nota, em preparar a avaliação. Me sinto às vezes como educador, quando eu penso em avaliação, eu me sinto numa fábrica, né, eu produzo a avaliação, eu produzo resultados, eu tenho que fazer mais uma avaliação, e eu tenho um período de recuperação. Na verdade, nesse ritmo de fábrica, e é assim que eu me sinto um operário dentro de uma fábrica, eu esqueço de pensar nesse diamante que a gente tem que colher, nesse conhecimento que a gente tem que trabalhar com o aluno. E aí, eu trouxe esse trecho do meu estudo, porque eu penso na avaliação como um grande momento de loucura. Eu acho que o grande nó da escola é justamente a avaliação. É esse grande entrave que faz a gente perder essa construção do conhecimento junto ao aluno.
e que o Ganji coloca na escola, genericamente falando, nem a ciência nem posicionamento social. A gente passa o tempo todo em sala de aula, a gente chega no momento de avaliação, e que ciência que esse aluno teve? O que ele aprendeu realmente? Será que a gente consegue, na avaliação, perceber o que ele aprendeu? Será que ele está tendo um posicionamento social? Será que a gente está conseguindo problematizar que seria o nosso principal papel nesse processo de avaliação, que não é só um produto? Eu acredito que a avaliação, eu coloquei processo ou produto, para mim a avaliação é um processo, não é esse resultado final, não acredito nisso. Inclusive ninguém me convenceu até hoje por que avaliar. Eu até entendo para que avaliar. Agora, por que avaliação? Por quê? Ninguém nunca me respondeu, eu não consegui achar essa resposta na minha prática, eu não consigo achar essa resposta. Ninguém me deu e eu duvido que aqui alguém consiga dizer por que avaliação, porque o aluno tem que ter uma nota. Então a gente não está trabalhando conhecimento, a gente está trabalhando produto e resultado. Porque ele tem que passar no vestibular e se ele não quiser fazer uma faculdade, ele quiser buscar um outro caminho. Né? Então, eu acho que é um dos grandes entraves. A avaliação transformou-se provavelmente no mais agudo e prejudicial sintoma desta loucura, que é o sistema de ensino confirmador das injustiças sociais e ineficaz em quase todos os aspectos que se analisam. Me sinto ao final desse processo, quando eu pego o resultado final, um fracassado. O que foi que eu fiz? O que a gente fez até agora? Né? A culpa é de quem? O menino que não estudou? E aqueles que estudaram? E que nesse processo da avaliação também não tem aquele resultado esperado. Ele é culpado também que prestou atenção. Ah, você não prestou atenção na aula. Mas é aquele que prestou atenção, aquele que caminhou com você. Todo mundo é que sabe, todo mundo vive essa situação em sala de aula. Tem aqueles que não têm aquele compromisso, eles não têm. E aí? Eles também, assim, eles são os culpados? Nós somos os culpados? Né? Aí tem esse questionamento que é constante. Avaliação. Para quê e para quem? A gente está avaliando para quê, na verdade? É a pergunta que eu faço a todo mundo. Ele sabe para que a gente está avaliando? O aluno está sabendo para que ele está sendo avaliado? Para quem que a gente está fazendo essa avaliação? A gente conhece o nosso aluno? É simplesmente aquele momento, cheguei ali e vou avaliar. Qual o objetivo? E aí eu não estou colocando isso como, eu estou colocando isso como uma interrogação minha. Eu me pego, no dia da avaliação, essa semana eu dei uma semana de avaliação, eu falei assim, meu Deus, coisa ridícula. Porque, na verdade, nós nos sentimos ridículos nesse momento de avaliação. Porque está um menino ali, pensando, angustiado, e a gente fica angustiado também com aquela situação, porque a gente não tem solução, a gente não encontra caminho, mas eu já peguei nessa prática, e aí eu estou falando de me sentir ridículo, porque nesses 16 anos de magistério, a memória que eu tive da escola era que a avaliação era uma prova, assim que eu comecei a trabalhar. A memória que a escola passou para mim, que a avaliação era uma prova. Não saí da escola pensando que a avaliação era uma discussão, por isso que eu acho que os alunos deveriam estar aqui, porque esse momento é um momento que eles poderiam construir uma imagem de avaliação que também não é só discutir, como eu vi alguns alunos falando, qual a melhor maneira dele se livrar de uma nota vermelha e buscar a melhor recuperação. Isso não é discutir avaliação. Discutir avaliação não é discutir trimestralidade ou semestralidade. Discutir avaliação não é a forma como a gente vai registrar, como a gente vai somar. Discutir avaliação é um processo. Então, se a gente vier aqui para chegar no segundo momento e discutir como é que a gente vai trocar a nota de recuperação, qual vai ser o melhor sistema de registro, a gente está sendo contraditório com esse primeiro momento da manhã. A gente está sendo contraditório com o próprio congresso de avaliação. Esse congresso não é para definir o sistema, registro, é como a gente pode crescer, problematizar, como é que a gente pode passar pela escola dignamente, construindo conhecimento, professor e aluno. Isso é difícil, a gente sabe que é difícil, a gente tem que quebrar uma série de barreiras, de preconceitos, que a gente tem como professor e como aluno também, porque às vezes eu vejo os alunos cobrando aquela avaliação. Professor, eu quero uma avaliação escrita com nota. Professor, assim ele trabalha só a pesquisa. Professor assado trabalha só o trabalho de grupo. E a prova? O aluno também tem entendido a avaliação como esse objeto que é a prova, a avaliação escrita. Pode passar. Bom, e aí, quando eu entendo a avaliação, eu entendo que a avaliação ela tem que estar relacionada com o projeto político-pedagógico, porque senão a gente está sendo pela segunda vez contraditório. E se a gente tem um projeto político-pedagógico que a gente defende na escola, eu percebo que, mesmo que ele está baseado nessa epistemologia, na pesquisa, eu confirmo aqui a ideia de trabalhar a avaliação mediadora e formativa. O mais importante não é o padrão de conhecimento, mas os padrões de pensar esses conhecimentos. Então, se a gente foca a avaliação somente com esse momento de avaliação escrita, a gente perde a oportunidade de perceber na sala de aula os padrões de pensar esse conhecimento.
A gente foca um único padrão de pensar e a gente se perde. A gente perde esses diamantes, né? E aí o que acontece? Quando a gente entende nota para mim não é resultado de avaliação. Para mim é um processo anterior, é um critério estabelecido. A nota que a gente tira do nosso aluno é um critério que a gente tem que estabelecer antes da avaliação. E a gente se perde nisso. Às vezes, o aluno ele se perde no processo avaliativo porque você não estabeleceu determinados critérios para ele nem sequer entender, você nem está entendendo por que ele está sendo avaliado. Então, nota para mim não é resultado final, é processo. E esse processo passa pelos critérios que você combina com os meninos, você combina com o seu aluno, como que vai ser esse processo, como é que vai acontecer, o que a gente espera lá na frente, o que a gente pode mudar nesse processo. Isso é uma experiência que eu tive são com os seminários. Eu comecei passando o seminário dando tema, o aluno pesquisava e apresentava. Aí eu comecei a experimentar porque eu estava vendo que não dava certo. E quando eu comecei a construir os seminários com os meus alunos, passar os temas e a pesquisa acontecer em sala de aula, tirar as dúvidas nos grupos, eu percebi realmente que ali eu estava fazendo já uma avaliação no seminário. Então acho que esse critério estabelecido, esse processo, ele não pode se perder. Aí com o objetivo de avaliação. Aí eu trouxe três questionamentos, né, que são os meus. Para a gente pensar, nosso dar nota é avaliar? Eu tenho que dar nota para avaliar? Fazer prova é avaliar? O registro das notas denomina-se avaliação? É isso que é avaliação? Então eu entendo que a gente tem que separar esse processo. O registro, ele é necessário, ele existe, a Heloísa colocou, existe uma avaliação externa, a gente tem de alguma forma que acho que nem deveria, né, porque educação acho que é uma questão mais humana, mas existe, a gente tem que fazer esse registro, mas isso é avaliação. O que eu percebo em todos os seminários, em todas as discussões, em todos os debates sobre avaliação, as pessoas estão preocupadas em como vão dar a nota, que tipo de prova vai ser feita, qual a característica e qual o registro que vai ser feito. Menos qual o processo para se chegar até isso. Eu nunca vi a discussão do processo. Bom, e aí o que a gente tem hoje? Né? O que a gente vive? Né? Essa avaliação como julgamento, que vira uma comissão. É prova, nota, conceito, reprovação, aprovação e registro. A gente está resumindo a isso. Será que a gente acredita? Será que esse é o objetivo da nossa avaliação? Essa é a minha grande questão. Eu me sinto extremamente perdido. Eu acho que a gente, na educação, a gente está vivendo um caos, que a gente não sabe para onde ir. E eu percebo o seguinte, cada vez mais a gente está ficando estrangulado. E aí o que acontece? Se os sistemas municipais, estaduais, se o sistema federal, se a escola como tudo não mudar, a gente na verdade não vai ter mais caminho, a gente não vai ter rumo na educação. Está todo mundo em sala de aula angustiado, todo mundo sabe, se pergunta como eu vou avaliar, mas a gente não sabe também como mudar. Então eu acho que esse congresso de avaliação aqui, ele é só uma rotina. Eu acho que essa discussão ela tem que ser maior, ela tem que ser permanente, porque na verdade nós professores, eu me incluo nisso, a cada ano que passa eu estou cada vez mais perdido. E a gente sempre tem um discurso, que é um que eu reproduzo também, o aluno não está interessado. E no que a gente está interessado? Eu particularmente acredito na educação, mas eu percebo também que a escola hoje tem um saco. A escola, ela oferece o quê? O que a gente está oferecendo para esse aluno? O que esse sistema está oferecendo para a gente? Se a gente só fica preocupado com a fábrica, fabricar conhecimento, reproduzir conhecimento, fabricar avaliação, o tempo inteiro avaliação naquele sentido, né, tradicional.